Bom dia, povo, tudo bem? A gente vai continuar aqui com as nossas funções orgânicas. Então a gente já viu 8, a gente está vendo a nona função, que é o éter. Então nessa aula a gente vai ver sobre o éter, na próxima aula a gente vai ver sobre aminas e amidas. E aí na semana seguinte vão começar as nossas aulas síncronas. E aí a gente vai terminar as nossas funções, tá? E aí de funções mais importantes vão faltar só os aletos, mas tem umas funções secundárias que, dependendo aí do nosso tempo, eu passo para vocês mais rapidamente, não tão detalhado que nem eu estou passando essas daqui, tá? Então todas que eu passei até agora são as mais importantes, tá bom? Então vamos lá. O éter, né? Éter é uma função em que apresenta apenas um átomo de oxigênio no meio da cadeia. Então, quando vocês virem somente um átomo de oxigênio interrompendo a cadeia, é um éter, tá? A gente viu o éster na última aula, que é quando tem a carbonila, né? O C dupla O no meio. O éter é somente o O. Então, aqui alguns exemplos. Então, eu tenho essa parte de cadeia aqui. Aí eu tenho um oxigênio no meio que interrompe. E essa parte de cadeia aqui, tá? Mesma coisa aqui. Eu tenho parte de cadeia, oxigênio, outra parte. Parte de cadeia, oxigênio, outra parte. Tá bom? Então, como que funciona aqui para fazer a nomenclatura? Eu deixei o éter só para uma aula, porque ele tem duas nomenclaturas. Separei uma aula só para ele. Então, como que é possível fazer aí as nomenclaturas para o éter? Nomenclatura 1 é uma nomenclatura menos usual, tá? E a nomenclatura 2 é um pouco mais técnica. É mais comum de usar, é a mais recomendada pela IUPAC. Então, nomenclatura 1 é separar a cadeia. A cadeia sempre vai estar separada em duas partes, né? E simplesmente chamar éter, primeira parte ílico, segunda parte ílico também. Como que eu vou continuar essas duas partes aqui? Então, pelo número de carbonos, tá bom? Então, se aqui tiver um só, metílico. Se aqui tiver dois, etílico. 3, propílico. Butílico. Isopropílico. E assim por diante, tá bom? Agora, se as duas partes forem iguais, aí eu ponho um di na frente. Por exemplo, se tiverem dois grupos etil, fica éter dietílico. Como que seria um éter dietílico? Assim, ó. Eu tenho um etil, aí eu vou ter um oxigênio interrompendo essa cadeia, e eu tenho um outro grupo etil aqui, tá? Então, ó, um etil aqui, outro etil aqui, e no meio o oxigênio aí do éter. Então, aqui, éter dietílico, tá bom? As duas são iguais. Agora, se eu tivesse isso aqui, por exemplo, aí seria éter, essa parte aqui metílico, essa parte aqui etílico. E como que eu coloco? Quem que vem primeiro, o etílico ou o metílico? Aí é ordem alfabética, não é o lado, tá? Então primeiro aparece o metílico, vou colocar o metílico primeiro? Não, tá? O E vem antes, então vai ficar éter, etílico e metílico, porque o E do et vem antes do M. Tanto é que se eu giro essa molécula aqui, ó, né? Se eu dou um giro aqui de 180 graus nela, essa parte do etílico fica antes. Então não tem lado esquerdo e direito da molécula, porque ela está em 3D. Tá bom? Essa é a primeira nomenclatura, mais trivial. Né? E a segunda nomenclatura é essa daqui. Ó. Oxi-O. Alguma coisa oxi, alguma coisa O. Agora sim faz diferença o número de carbonos que aparece antes ou depois. Tá? Mas, de novo, não importa a ordem. Quem que vem primeiro aqui, ó? Primeiro a gente coloca a menor parte da cadeia. Cor de outra cor. Menor parte da cadeia. O que seria a menor parte? A parte que tem menos carbonos, tá? Menor parte, oxi. Aí depois, maior parte e um O no final, tá? Por exemplo, como que seria aquele éter que eu fiz aqui, ó? Eu tinha feito uma coisa assim, não era?
Aí eu coloquei o oxigênio e depois mais 2 carbonos aqui, né? Aqui, ó, como que seria o nome disso daqui, ó? Primeira parte e segunda parte. Qual que é a parte maior e qual que é a parte menor? Não tem. As duas são iguais. Então aqui, tanto faz. Então a primeira parte seria et, oxi, e a segunda parte, et e O direto? Não. A segunda parte tem que colocar o tipo da ligação. Aqui só tem ligação simples, então é an. Então ficaria etoxi-etano, tá? Agora, e se eu tivesse feito igual eu fiz apagado aqui, ó, essa perninha aqui? Como que seria o nome? Então vamos lá. Primeira parte é a parte menor da cadeia. Onde tem menos carbonos? Do lado esquerdo ou do lado direito? Do lado esquerdo tem um só. Então ele tem que ser a primeira parte. E aí como que ficaria o nome? Primeira parte, que é a menor parte, tem um carbono só. Um carbono é met, depois oxi, e segunda parte, et, ligação simples an e O, metoxi-etano. Tá bom? Então tem esses dois jeitos de fazer aí. Acho que agora vocês já estão pegando o jeito de dar as nomenclaturas. Identificar as funções da nomenclatura. As regrinhas basicamente ficam se repetindo. Só muda o tipo da função. Então eu posso passar mais rapidamente, né? Então eu peguei aqui 3 exemplos para a gente fazer. E depois tem exercícios para vocês. Então vamos lá, ó. Vou fazer as duas nomenclaturas para esses 3 compostos aqui. Primeiro, esse éter aqui, ó, ele tem essa parte aqui e essa parte aqui de carbonos, né? Ambas são iguais, então eu posso usar aquele prefixo di. Então, se eu fosse fazer aquela primeira nomenclatura, como que seria o nome disso daqui, ó? Éter, di, e quais grupos que se repetem? De um carbono só. Um carbono só é met. Então, éter dimetílico, tá? Ou qual que seria a outra nomenclatura? Alguma coisa ox e alguma coisa O. Sendo que a primeira parte aqui é a que tem menos carbonos. Só que como ambas são iguais, não vai fazer diferença. Então, um carbono só met, oxi, e depois um carbono só também met, ligação simples an e O. Então, metoximetano ou éter dimetílico, tá? Esse segundo aqui, ó, já é diferente. Eu tenho 3 carbonos aqui. Tenho 3 carbonos na primeira parte. E na segunda parte, vou fazer em cor diferente aqui, ó, eu tenho 5 carbonos. Então, já não posso ficar repetindo aqui com o di, né? E aqui na segunda nomenclatura eu tenho que escolher a menor parte primeiro. Então, como que ficariam os possíveis 2 nomes para esse éter aqui? Então, primeiro eu começo com a palavra éter, na primeira nomenclatura. Por ordem alfabética, como que seria? Isso daqui são 3. 3 é prop. Isso daqui são 5. 5 é pente. Ambos começam com P, mas o P e o E são antes, né? A ordem alfabética. PE vem antes do PR, né? De prop. Então, coloco essa parte de pente antes. Então, éter, pente. Aí eu acrescento ílico. E a segunda parte. Segunda parte, prop. E acrescento ílico. Então, éter pentílico e propílico, tá? Ou aquela outra nomenclatura. Menor parte primeiro, aí o oxi. Quem que é a menor parte? A menor parte é essa que tem 3 carbonos, tá? Então, 3 carbonos é prop. Prop, oxi, propoxi e maior parte tem 5. 5 é pente. Só tem ligações simples aqui, ó. Então é an. E termina com o. Então, propoxipentano. Tá certo? E esse último exemplo aqui, ó, eu tenho CH3 de um lado e um grupo fenil ou benzeno do outro, né? Como que fica a primeira nomenclatura? Então, começo com éter,
Que grupo que é esse aqui? É o metil. Que grupo que é esse aqui? É o fenil, né? Então, quem que vem primeiro? O F vem antes do M. Então, eu vou colocar fenil e acrescentar ílico. Fenílico. E a segunda parte é o met. Acrescento o ílico. Éter fenílico e metílico. Tá? Ou, como ficaria a outra nomenclatura, menor parte, qual que é? Essa primeira. Então, primeira parte, um carbono só é met. Aí eu coloco oxi. Segunda parte, isso daqui. Segunda parte eu trato como cadeia normal, então não é fenil. Aqui é cadeia normal, é benzeno. E já tem o O, né? Não vou dobrar aqui o O. Então, metoxibenzeno. Tranquilo? Bom, se você estiver copiando ainda, dá um pause no vídeo que eu vou precisar apagar, tá? Vou apagar aqui e passar a tarefa para vocês, ó. Tarefa, eu quero que vocês façam exercícios 38 e 39 na página 564 do livro, tá? Só que eu já vou corrigir nessa aula mesmo. Então eu queria que vocês pausassem o vídeo e continuassem depois que vocês fizerem essa tarefa. Porque eu quero dar essa aula só de éter. E aí eu já junto tudo porque é o próximo assunto entre as funções nitrogenadas. E aí é um assunto meio à parte, tá bom? Então, pausa aí, façam esses dois exercícios rapidinho. E eu vou corrigi-los agora. Então vamos lá. O exercício 38, ele fala assim. O éter etílico, também chamado de etoxi-etano, foi muito utilizado no passado como anestésico por inalação. Atualmente é muito utilizado como solvente em laboratórios e indústrias químicas. Apresenta a fórmula estrutural condensada do éter etílico. Então vamos lá, ó. Éter etílico. Éter etílico, esse nome aqui não é oficial. Ele faltou dobrar aqui, ó. Éter dietílico. Porém, ele deu entre parênteses aqui o nome oficial, etoxetano. Etoxetano, tá fácil, né? Et, 2 carbonos. Aí eu coloco o oxigênio. Et de novo, 2 carbonos. An, ligação simples. Então já está feito, né? Esse daqui. Etoxetano ou éter dietílico. Só que ele quer a fórmula estrutural condensada. Então se eu fosse escrever isso daqui, ó, eu teria aqui na ponta um CH3, aí aqui um CH2, oxigênio, aí aqui CH2 e no final o CH3. Quem que tem essa fórmula aí? A letra D, não é isso? CH3, CH2O, CH2, CH3. Então, letra D, bem tranquila aí para vocês, tá? E aqui ele pede o nome dos seguintes compostos. Então, ó, são todos éteres, porque eu tenho o oxigênio no meio, interrompendo a cadeia e separando ela em duas. Rapidamente aí, vamos ver os grupos menores e maiores. Aqui no primeiro está igual, né? Aqui no segundo, essa primeira parte é a menor. Aqui essa primeira parte é a menor, enquanto que aqui é a maior e aqui é a maior. Então vamos lá. Nomenclaturas. O primeira nomenclatura, éter, começa com a palavra éter. Dois grupos iguais com um carbono, então de um carbono só met, coloco o ílico. Então éter dimetílico ou segunda nomenclatura, primeira menor parte não tem, é igual, né? Um carbono só met, oxi, segunda parte, met, só tem ligação simples, an, termina com o, metoximetano. O segundo aqui, ó, éter. Aí aqui eu tenho um grupo metil e um grupo etil. Então eu primeiro coloco em ordem alfabética. O et vem antes do met. Então éter etílico. Éter etílico e a segunda parte, met de um carbono e ílico. Então éter etílico e metílico. Ou aqui, eu começo pela menor parte agora, obrigatoriamente, nessa segunda nomenclatura. Então, menor parte é essa. Então, met, oxi. E maior parte é essa segunda. Metoxi, aí segunda parte.
tem 2 carbonos, então et. Só tem ligação simples, então é an. Ah, e se tivesse ligação dupla, aí seria en, tá? Igual vocês já sabem, tá? Então ligação simples an e coloco um O no final, metoxietano. E o último aqui, ó, éter, por ordem alfabética, aqui é um etil, aqui é um fenil. Então, por ordem alfabética, o E vem antes, né? Então, éter etílico e fenílico. Ou, menor parte, essa daqui. Então, eu tenho um et, oxi, maior parte essa daqui. A maior parte a gente trata como se fosse hidrocarboneto. Então, não é mais fenil, e sim benzeno, etoxibenzeno. Fácil, né? Isso daqui, bem tranquilo. Próxima aula, então, aminas e amidas. Depois aulas síncronas, onde a gente encerra as nossas funções com aletos e algumas funções secundárias. Tá bom, gente? Então é isso. Bons estudos e até a próxima aula.